tarde. Adiantei alguns minutinhos, pouquinhos, que eu vou passar ali na rua Tucumã. Eu vou pegar o meu spinner, que eu esqueci na casa da minha mãe no domingo. Bobice. Mas tô sentindo um pouquinho mais geladinho hoje. Não vai me incomodar nada assim, mas ligeiríssima queda de temperatura em relação a ontem no mesmo horário. Bem, não sou de falar muito sobre atualidades e tal, mas a notícia do milênio, né? Do novo milênio, agora há pouco publicada e já infernizando a gente sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio da Silva. É uma notícia efetivamente de repercussão mundial. Tem gente aí. Esses fogos são comemoração a isso, tá? Não tenho dúvida. A polarização, ela se mostra. A gente acha que ela sumiu, mas ela na verdade só se escondeu. E quando lhe convém, ela aparece. Eu realmente tenho dificuldade em entender o ódio, assim, esse ódio inexplicável sobre esse sujeito. É uma coisa efetivamente inexplicável para que eu entenda. Então, o que aconteceu? Vou passar uns 2 dias mais ou menos sem acessar Facebook para não me irritar, porque voltou, né? Voltou. Então hoje temos as comemorações. Ele é político, mas Moro, tá? Ele é político, mas não é louco. Então ele não decretou a prisão preventiva. A condenação aconteceu apenas por uma das acusações. A acusação é sobre o triplex, sobre o caso do triplex. Foi absolvido da questão do tráfico de influência, né? De obstrução de justiça, na verdade. E ainda tem coisa para ser julgado, como sítio e algumas outras coisas aí. A parte ruim, triste, na minha opinião, é essa, de que as pessoas acham que este é realmente o mal que a gente tem nesse momento. O problema das pessoas é um Lula, efetivamente um Lula, um PT. E todo o resto vai dar risada disso. Todo o resto, todo um sistema inteiro, toda uma leva inteira de políticos mal intencionados, sacanas, estão lá, invisíveis, porque conseguiram condenar um cara que pra mim não é inocente, vou deixar isso muito claro. Eu só não comemoro porque, primeiro que eu sei que na prática não vai acontecer nada. Nada. Eu esqueci. Só um minutinho. Esqueci.
esqueci, né? Eu pus o fone de ouvido e não liguei no celular e nem disponibilizei aqui o celular para mim. E também não coloquei o elástico aqui, né? É bom que eu coloque. Opa! Ai, que medo! Oh, que doideira, cara! Oh, segura aí, porra! Deixa eu parar. Olha que merda que eu fiz. Não façam isso. Não façam. Eu que gosto muito de mostrar como eu sou correto. Vou mostrar. Tô mostrando o que não é pra fazer, tá? E vou aproveitar e fazer uma outra coisa também. Pronto. E agora você pega ele aqui, prende aqui. Beleza, agora não cai. E agora você vai embora. Certo. É aquele caminho, eu já vi uma vez, já filmei uma vez esse caminho, que é pela Avenida dos Bandeirantes, só que hoje eu não vou sair pela linha de fora, né, pela pista express, vou pela local, porque eu preciso sair na Rua Tucumã, que é uma travessinha da Rua Hungria, que é a Marginal Pinheiros, pista local, sentido Castelo. Antes da ponte, depois da Cidade Jardim, antes da Zé do Matoso. Como eu estava falando, o problema, o que me irrita num momento desses, é mais uma vez a constatação do ridículo senso de justiça que o brasileiro tem. Constatação do senso torto sobre quem é vilão, quem é bandido, quem é mocinho, quem é herói. O brasileiro é um cara que ele faz uma ideia de herói num passe de mágica e que também faz uma ideia de bandido no mesmo passe de mágica, na fração de segundo. E essa simplicidade vem de encontro àquilo que eu costumo dizer, o simplismo para analisar questões mais complexas do que isso. Gente, vocês estão pensando que o problema do Brasil é Lula. Ele é um problema, mas ele é um problema bem pequeno. Discorde de mim e argumente. Gente, pelo amor de Deus, o sistema político que nós temos, os políticos que coordenam, que controlam o Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, os nossos vereadores, deputados estaduais. A gente mira em um cara no meio de 500 e acha que o problema está acabando. Aí me vem um rapaz do trabalho dizer que só foi sair a notícia da decretação da sentença do Lula que a Bolsa de Valores subiu. Meu, é aterrorizante você pensar num negócio desses. É assim simples.
É isso que resolve o nosso problema econômico. É isso. Senhores empresários, vocês são os filhos das putas. É, é assim, é aterrorizante a gente perceber que uma nação inteira tem um pensamento tão imbecil desses, de que o nosso problema é Lula. O nosso Congresso, ninguém quer continuar Lava Jato, porque sabe que está envolvido. E ninguém está preocupado com isso. O nosso Congresso aprovou ontem uma reforma trabalhista que desonera a União, que teoricamente precisa de dinheiro e que não abre mão de nenhum privilégio do seu executivo, do seu legislativo e do seu judiciário. Privilégios imorais, privilégios sem vergonha, sacanas. Não é uma gratuidade no aluguel de um carro, não, gente. Não é. É 100 bilhões. É 100 bilhões por ano. Que daria 2, 3% do nosso produto interno bruto. Em superávit, em aumento. E a gente tá aqui que nem um imbecil comemorando que o Morinho, que outro filho da puta, midiático, condenou o Lulinha. Este sacana, este pilantra, que me tirou o direito de me declarar abertamente como uma pessoa de origem esquerdista. Então é isso. Eu não gosto de falar de atualidade durante muito tempo, mas lamento informar que o nosso povo continua burro, independente de sua classe social. A classe social mais baixa eu perdoo, eu não tenho problemas em classificá-la como maleável. Agora, classe média e alta, bolsa de valores subir, eu enlouqueci. Possivelmente eu esteja doido. Me falta um bom papo com um amigo chamado Marco Antônio Vitor da Silva. Com um amigo chamado Mauro, com um amigo chamado Márcio. Enfim, ou com qualquer um. Solidão enorme, gente. Solidão enorme. Enorme. Em constatar o tamanho da idiotice de uma população. Da idiotice. De uma população inteira, que não é capaz de enxergar 2 passos na sua frente, 20 centímetros ao seu lado. Ah, que coisa ridícula. Ridícula. Estava dando uma reforçada em alguns assuntos que eu tenho tratado nos últimos vídeos e peguei lá umas informações extras
A pessoa Nostradamus realmente existiu. Na verdade, um francês, que mais especificamente o nome é Notre Dame. Notre Dame, né? Olha com pronúncia francesa. E ele foi um médico e alquimista. Uma pessoa de família abastada, que teve a oportunidade de estudar assuntos mais místicos no século XVI, bem no início. Ele nasceu em 1501, ao que parece. E uma pessoa muito respeitada na época. Tem muitos dados, só que parece que no final do século XIX, início do século XX, foram descobertas muitas obras de pessoas ou contemporâneas ou um pouco depois da época dele, de pessoas que escreveram coisas falsas sobre ele. E é daí, assim, alegando a ele que certas profecias ou certos escritos que na verdade não eram. Não necessita de nenhuma correção no que eu fiz. A linguagem dele era uma coisa estranha, e por isso que ela foi facilmente usada e falsificada, porque bastava você entender mais ou menos o estilo da escrita e você poderia atribuir a ele a tal da afirmação ou profecia sobre determinado assunto. Mas, independente da envergadura técnica e acadêmica dele da época, nenhuma profecia falsa ou verdadeira, traduzida, identificada, foi capaz de prever ou de evitar uma questão que aconteceu. Então, as profecias continuaram sendo desvendadas depois de terem acontecido, depois dos acontecimentos terem passado. Ou seja, cultura plena e totalmente inútil. Essa época está bem mais calmo aqui, bem mais tranquilo. Eu não gosto da Marginal Pinheiros, prefiro não pegá-las, né? Nem a Marginal, nenhuma das marginais. Tietê então nem me fale, né? Quer me ver meio doido ter que ir para a Zona Leste, por exemplo, no horário de rush, fora das férias. Aí realmente é para deixar a gente preocupado e bem apreensivo, por sinal. Eu acho que eu não preciso passar debaixo da ponte. Eu posso pegar essa paralelinha aqui e depois voltar, né? Acho. Tomara que eu esteja certo. Que é só eu passar depois da ponte da Cidade Jardim e voltar. Ou não. Caraca. Bom, vamos ver o que vai dar aqui. Eu tenho sido mestre em perder saídas na Marginal. Domingo eu perdi a saída para minha mãe. Que horror. Acho que deu. Acho que deu sim. Ali já é a Rua Hungria, né? É 60, não é 50, viu, gente? Podemos andar um pouquinho mais. Não tô querendo começar um novo assunto porque já tá chegando aqui onde eu vou pegar um negócio com a minha mãe, né? Arthur Ramos, já é uma dessas ruas aqui, ó. Esse posto aqui eu tenho história nele. Já vim algumas vezes aqui, eu vim esperar a minha patroa. De vez em quando a condução arrebentava ela, uma greve, alguma coisa, eu vinha buscá-la aqui. Tucumã.
Agora procuro o número 217. Se eu não me engano é desse lado, daqui a 500 metros. Ali na frente. Depois é só voltar por ela mesma. Eu pensei que era minha mãe, não era. Lá na frente, quase na Marginal, quase na Faria Lima. O lugar é bonito aqui, bonito e perigoso, né? Esse aqui ao meu lado, acho que é o Clube Pinheiros, né? Acho que é o Clube Pinheiros. Não lembro. High Society, né? High Society. Uma vez eu andei tudo isso aqui. Problema na minha moto. Ah, você tá brincando. 348. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a moto aqui, junto com esses mano aqui, ó. E vou andar esses 100 metros, não vou... Você é doido, mano? Depois eu ainda saio pela calçada aqui. Não vou perder esse tempo todo fazendo voltas e voltas no quarteirão, não. Até daqui a pouco. Prontinho. Rápido e rasteiro, tudo resolvido, tudo tranquilo. Já dei uma beijoca na mames. Peguei meu brinquedinho besta. E estou indo pra casa. Hoje aumentou o rol de ver pessoas que eu amo, né? Já vou ver os dois super fofos maravilhosos em casa. E acabei de ver mames. Fofinha. Olha os prédios. Isso aqui é tudo residencial, viu? Pelo menos os prédios, grande maioria residencial, famílias tradicionais e até antigas na região. Faria Lima está à nossa esquerda e a Marginal Pinheiros está à nossa direita. Arthur Ramos. Tenho aqui saudosismo, um assuntinho que eu tô pra estruturar, não sei se eu vou conseguir, que eu tô pra estruturar pra poder bater um papo aqui, passar o nosso tempo de viagem e tentar chegar a um argumento, um artifício útil em relação a esse assunto. É natural, e eu tenho visto isso cada dia mais. Não, eu vou daqui a pouco entrar nesse tema. Talvez ele até se interligue, mas eu preciso fechar uma conversa específica. Hoje eu vi 2 posts, e eu não vou expor os meus 2 amigos que postaram, que me decepcionou especificamente. Um mais simples. São 2 imagens. A primeira, uma garota, uma mulher, gostosona, grandona, né? Embaixo dela escrito: muitas mulheres
Na rua são assim. Que é, ó? Seu imbecil? Agora você olha, né? Quando você vai entrar, sair do meio do caminho, você olha, né? Filho da puta, mau caráter. Mau caráter. Eu não sei, cara, eu não sei. Você deve ser um cara inteligente. Deve ser. Você tem um carro bom, está numa região muito boa. Provavelmente você. Mas as pessoas têm uma capacidade de cometer burrices que eu chego a ficar pasmo assim. Como é que alguém na cidade de São Paulo quer simplesmente acelerar seu carro e achar que vai andar mais do que uma moto? Do que qualquer moto. Aliás, do que uma bicicleta nesse horário. Sabe? Eu só faço isso, eu só persigo mesmo. Vocês percebem, eu não faço nada. Porque eu queria que a pessoa tivesse a chance de levantar o braço e fazer assim, desculpa. Pronto, pronto. Você errou, você pede desculpa, o problema acabou. Em 99% das vezes você pedir desculpas, o problema acabou. E eu chego a arriscar que na maioria das situações de discórdia existentes no mundo, nas relações humanas, você vê como marginal é foda, né? Vamos lá. O post desse amigo. Uma mulher gostosona, e embaixo escrito assim: muitas mulheres na rua são assim. Toda arrumadona, tal, roupa bem colada, enfim, sobressaindo mesmo o que aquela foto, o que aquela mulher quer demonstrar. Nada demais e ninguém tem nada com isso. A outra que é que foi aquela que eu quase caí para trás, assim, não. A segunda imagem é um fogão todo sujo e embaixo escrito: e a casa é assim. Ligue os pontos. Muitas mulheres na rua são assim, mas a casa é assim. Cara, não faz isso não. Não faz isso não. Estamos em 2017. Em 2017. Você é inteligente. E você é inteligente a ponto de não travar. Não precisa travar aos 48. Você tem a minha idade. Assim, eu não posso deixar de lamentar no dia que eu vejo fogos porque o juiz Moro decretou a condenação do Lula. Entrei na frente dele. Foi o mesmo dia que eu vi isso. O camarada, ela pode ser na rua assim e ter o fogão dela assim. Quem quiser que fique, que ache legal ou não. Simples assim, tá? Não impute a mulher, qualquer uma, qualquer aparência, qualquer situação, a obrigação de achar que é mais importante limpar o fogão da casa dela do que se arrumar para sair. Foi horrível ler isso de você. Vindo de você. Foi simplesmente horroroso ler isso de você. E tomara que a sua mulher seja inteligente o suficiente para ver isso e não achar isso uma coisa boa, tá? Porque todo mundo pode aprender até perto dos 50, viu? Até perto dos 60, dos 70. Até perto da idade que bem entender. O segundo, lamento. Sorte para nós. O segundo,
segundo post, que também me entristeceu. Houve alguma coisa aí esses dias, algum confronto, alguma coisa que um policial foi morto. Um tiro no rosto, alguma coisa assim. Não sei exatamente o que aconteceu. Lamentável, lamentável. Um trabalhador de extrema importância ter sido abatido na atividade nobre de defender a sociedade. Mas o post dizia o seguinte, era só o escrito: ladrão tatuado na testa gera comoção nacional. Policial morto com tiro no rosto, silêncio total. Alguma coisa assim. Eu lamento esse post, não porque ele disse uma enorme barbaridade, pela lógica do raciocínio utilizado. Pela lógica do raciocínio utilizado. Pela geometria de pensamento utilizado. Meu querido amigo, você não está errado em se revoltar com a morte do policial. Você está errado em achar que não tem problema nenhum um menor de idade, drogado, aos 17 anos, ter tatuado na testa uma coisa horrorosa, ridícula, medíocre, que em nenhum país do mundo pode significar uma punição. Então, assim, as duas coisas estão erradas, as duas coisas que você afirmou. Eu compreendo você pensar assim, mas não substitua uma coisa pela outra. Lute pelas coisas certas em qualquer escala. Eu não vou admitir que a população saia fazendo julgamentos e condenando e executando as pessoas. Eu não vivo nessa sociedade, eu vivo num Estado de Direito. Sociedade assim, na verdade nenhuma. Sempre existe em qualquer sociedade dignamente, minimamente, não dignamente, minimamente estruturada, um poder representante de uma ação específica entre as ações da punição, do julgamento e da punição. Eu lamento você pensar que não tem importância nenhuma. Nenhuma. O garoto coitado, aquele miserável cultural, nem ele entendeu que o que fizeram com ele foi uma tortura. Nem ele entendeu. Ele não tem nem capacidade para isso. Mas eu lamento você pensar que isso não tem importância. Sabe por quê? Pela banalidade do assunto inteiro. Tenta imaginar que, para você que postou isso, você tem filhos adultos hoje, pais de família, mas que já fizeram besteira, viu? Que já fizeram besteira. Tá? Como qualquer adolescente, e talvez eles tenham feito muito menos besteira do que eu quando adolescente. Mas essas besteiras que eles fizeram, corria grande risco de que, de repente, pudessem gerar um problema muito parecido com o desse coitado que tatuaram a testa. Sabe? Vamos dizer que um jovem até de classe média, como é você, como seus filhos foram criados, fosse pego roubando uma bicicleta para poder comprar uma droga. Não porque ele não tinha condições de comprar a droga, mas ele não queria atrapalhar o processo da casa dele. Aí ele foi achar, eu vou pegar essa bicicleta, vender e comprar minha droga. E, cara, eu não vou ficar aqui. É muito simples entender isso. É muito simples e eu lamento a minha incapacidade de chegar até o fim dessa explicação de uma forma mais didática. Não estamos retornando à época das cavernas. Não estamos. Eu não quero os valores antigos para reger minha vida atual.
Eu tenho base neles, mas eu os modernizo. Por favor, gente. São dois casos, esses dois exemplos que eu dei de postagens infelizes. São dois casos do típico pensamento do saudosista. Aquele que age, que ainda pensa com valores que pararam em determinado momento. No meu tempo, o meu pai me arrebentava a cara. Cara, nenhum pai pode arrebentar a cara de um filho. Nunca pôde. Nunca pôde. Mas era socialmente aceito. Como foi socialmente aceito crucificar pessoas? Como foi socialmente aceito e em várias localidades do planeta é socialmente aceito apedrejar alguém até a morte. Tá? Então, por favor, pensem melhor, por favor. Se eu pudesse me fazer ouvir de uma forma melhor, para vocês entenderem que isso não é utopia, isso não é falso simplismo, é só fazer isso que funciona aquilo. Não. Ela vem vindo. E, sinceramente, gente, é muito raro o conceito de saudosismo salvar alguma coisa na atualidade ou para o futuro. É muito raro. É muito pouco valor que você possa efetivamente colocar em prática hoje. É muito raro. E a gente tem essa mania de, em determinado momento da nossa vida, a gente começa a olhar para trás e pensar: nossa, lá que tinha felicidade. Sabe por que lá você associa que na sua infância, que na sua juventude e adolescência tinha felicidade verdadeira? Porque você não entendia as coisas direito. Lembra do meu conceito sobre o paraíso bíblico? Sobre a grande verdade que a história de Adão e Eva literalmente passa? É disso que eu estou falando. É biológico e é até óbvio se entender esse conceito, de se pensar que o bom está no passado. No passado você não entendia quase nada e você tinha muito menos problemas do que você tem hoje. Em geral, com raras exceções ao que eu estou falando. É claro que o que eu falo não se aplica a 100%, mas eu estou falando no conceito social, no conceito geral, no conceito coletivo. Tá? E as pessoas não percebem. Ah, eu jogava bola de pé descalço e não me acontecia nada. Sim, alguns amigos seus tiveram tétano. Alguns amigos seus tiveram vermes. Alguns amigos seus pegaram infecções, perderam um membro, tiveram paralisia infantil, lábio leporino. Alguns amigos seus tiveram um monte de coisa que hoje não existem. Não sei se você parou para perceber isso. Não seja injusto com o tempo e não seja injusto principalmente com a humanidade. Não seja injusto com... Meu Deus do céu. Hoje tá difícil, hein? O pessoal tá meio nervoso. Não seja injusto
com quem trabalhou e batalhou muito para que você tivesse conforto. Mais conforto, para que os seus filhos e netos e bisnetos, ou seus descendentes e ascendentes, tivessem melhores condições de vida. Tá? Não seja injusto com essas pessoas que conseguiram de um jeito ou de outro te proporcionar uma vida melhor. E você usufrui de tudo isso, você passa por tudo isso despercebido e ainda tem a coragem de virar e falar que no seu tempo aqui era bom. No seu tempo, meu amigo, o tempo da ignorância de todas as pessoas é tido como bom. Não é comum a gente pensar, eu queria ter minha disposição de quando eu tinha 20 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Não, cara. Sabe o que ia acontecer? Você ia explodir. Porque a sua testosterona, o seu nível de adrenalina ia te arrebentar. Você não ia aguentar parado. Não é à toa que a evolução humana, que a evolução biológica dos seres humanos e dos animais em si, ela vai diminuindo as capacidades físicas com o decorrer do tempo. Porque é o melhor que pode acontecer. Não é porque Deus quis, é porque é a forma que a espécie se preserva melhor. Mas você pode entender como, nesse contexto do que eu estou falando, como porque Deus quis, como pela perfeição. Agora, o saudosismo, meu amigo, ele é uma coisa legal para você lembrar momentos engraçados, e situações que, pela graça da situação, te fizeram crescer, aprender e que eram permitidas. Você pode rir disso, você pode passar isso como uma lição bacana de dizer, olha só que coisa maluca, hein? Mas essa coisa de que eu jogava peão e era feliz, a molecada agora está jogando videogame e é infeliz, infeliz é você que declara uma coisa dessas. Sabe por quê? Porque você não está na cabeça das crianças de hoje. As crianças de hoje dão um jeito, aprendem a brincar e a se divertir, a ser crianças da forma que é necessária agora. E ainda bem, né, cara, que elas não brincam de peão. E olha a minha vergonha, ó. Esses dias, foi ontem, né? Que uma linha veio aqui. Sabemos que pipa é uma coisa que pode matar. Sabemos. Mas ninguém se conscientiza. Não acontece nada. Chegam até a mudar algumas leis aí e tal. Só que não acontece nada. Pipa pode cortar o pescoço de um ciclista, de um corredor, de um motociclista ou de qualquer pessoa. Pipa está errado e pronto. São raros os lugares onde dá para se empinar pipa. São raros os lugares. Podem causar acidentes graves. Não deviam estar sendo sequer cogitados, mas é uma coisa tão natural. E isso é um daqueles reflexos do saudosismo. Nenhum pai acha ruim do pipa, porque ele também empinou. Não tinha problema nenhum. Cara, tem problema. Tem problema. O Cauê não vai empinar pipa se depender de mim. Não vai. A não ser num lugar específico para isso. E se aparecer um pipa para cortar ele ou fazer alguma coisa, vai descer e vai acabar a brincadeira. Não faço questão. Bolinha de gude era legal? É legal, tá bom, beleza. Mas e se correr o risco de uma criança acertar na outra e machucar? Ou se correr o risco de uma criança pequena estar junto e engolir? É perigoso? Então pra que você precisa disso? Vai brincar com outra coisa. Sabe? Essa negligência que a gente tem em relação a coisas que não, o tal do politicamente correto veio só para encher o saco. Veio para encher o saco da tua bunda. O termo politicamente correto é ridículo, ele é mal utilizado, ele foi mal usado e causou má impressão. Mas significa você pensar melhor
em coisas que parecem meio óbvias, mas não são. Pense melhor no que está fazendo, no que pode fazer e nas consequências daquilo. Isso significa o tal do politicamente correto, como a gente quiser, ou como a gente quiser chamar. Mas por favor, não ignore as coisas ou simplifique, não. O saudosismo é uma merda. Uma merda. Ter saudade de pessoas na nossa vida, de eventos específicos na nossa vida, tudo bem. Ter saudade de comportamento é porque você realmente não entendeu que as coisas precisam mudar e melhorar. E crescer. O saudosismo é uma coisa que trava a nossa evolução. Trava a nossa evolução. O ser humano precisa entender que se prender no passado por um contexto de comportamento vai arrebentar com ele. Diminui as chances de sobrevivência da espécie, tá? Hoje não é um bom dia, não tô muito legal, não. Mas enfim, eu vou ficar muito melhor agora, que eu vou ganhar um beijinho. Muito especial. Um de cada pessoa que eu amo. Até mais, gente. Tudo de bom.